Se a geração Z hoje tem a oportunidade de escolher, seus pais têm um pouco de condições, eles podem se dedicar, ótimo, irmão, aproveita, tá certo. Mas não é porque hoje é feito isso e falado que os outros não queriam, que os outros não fizeram e outros não tentaram. Ela fala o que pensa. Meus amigos, isso não é novidade. Isso sempre existiu, não venha colocar, atribuir a um grupo de pessoas que isso sempre existiu. Tirem-se da cabeça. Estamos de volta no nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar de uma coisa não é tão delicada, mas é muito rotulada e muito atribuída a grupos de pessoas, classes, a épocas, e na verdade não faz muito sentido porque pessoas são pessoas. E é a atribuição de algumas características e atributos da geração Z, que na verdade sempre existiram, é que hoje está mais presente e é mais falado, mas nunca deixou de existir porque, como eu disse, pessoas são pessoas. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Alex, aspirante a cientista. E este tema das gerações, que muitas vezes é debatido, é muitas vezes falado e apontado o dedo. Ah, aquela geração preguiçosa, aquela geração trabalha, aquela geração é disruptiva, aquela geração não sei o que tem. Rótulos e mais rótulos como qualquer outra coisa que sempre fizemos ao longo da nossa vida. Há grupos, há localizações, há nacionalidade, que não faz o menor sentido. Não é porque você nasceu num lugar, ou um país, uma região, no norte, sudeste, no centro-oeste, que faz alguma grande diferença. Ah, mas tem a questão cultural. Ok, ela é uma parte de você. Não quer dizer que ela é o todo. Não quer dizer que ela representa tudo sobre você. Dado isso, colocar essa introdução, já para vocês perceberem o que virá. E isso é uma coisa que vem incomodando há muito tempo, esse assunto, essas rotulações, e atribuído a uma coisa, normalmente a geração Z, atualmente, sobre a geração disruptiva, que não aceita qualquer trabalho, que ela não se importa com cargo de gerência, que ela quer viver sua vida, que ela preza mais pelo seu bem-estar, pelos seus objetivos, por propósito. Ela fala o que pensa. Meus amigos, isso não é novidade. Isso sempre existiu. Não venha colocar, atribuir a um grupo de pessoas que isso sempre existiu. Tirem-se da cabeça. A pessoa que vos fala teve esses pensamentos, esses comportamentos e se fudeu. A questão não é ser assim. A questão é o momento de aceitação sobre isso, o debate sobre isso. Hoje é muito mais aberto, hoje tem internet, hoje as pessoas têm voz pra falar e pra discutir, por mais que tenham algumas infantilidades e agressões e gratuitas e tudo. Mas hoje é falado. Imagina, há 20 anos atrás, que é minha época de juventude, imagina dos meus pais, os seus avós, falar sobre isso, escolher, ter autoestima, querer fazer algo para o seu bem. Esquece, isso não existia. Era ridicularizado, era oprimido, era suprimido, era sabotado, era qualquer coisa que você imaginar. Mas sempre existiu. Parem com isso de achar que é um grupo específico que é revolucionário. Não é. Isso são das pessoas. Isso pertence à pessoa. E as pessoas diferentes, elas sempre sofrerão, porque elas são diferentes. Ai, pense fora da caixinha. Ai, seja diferente, não faça mais do mesmo, não seja igual a todo mundo. Mentira, se você for tudo isso que eu acabei de dizer, você vai se fuder, você vai sofrer. É muito mais fácil ser igual à média do que ser diferente. Porque pega um exemplo das pessoas que eram diferentes, que deram certo, principalmente pela régua do dinheiro. Elas são exceção e são colocadas como regra. Ah, fulaninho era pobre e conseguiu. Fulaninho veio de família pobre, estudou e passou um concurso. Mas você sabe o resultado de fulaninho. Você não sabe o processo de fulaninho. E também quem conta a história nem sempre vai contar tudo. Depende do que interessa ser mostrado. No caso, a pessoa que era pobre e venceu na vida, ok, irmão, mérito dela também, mas tem um fator sorte. Não esqueça que também a sorte é muito mais importante do que o mérito, do que o conhecimento, tudo que você faz. E no caso do concurso, eu tenho um exemplo próximo de mim, que a pessoa, ai, fulano passou no concurso, mas teve 2 fucker anos pra poder estudar, só estudava e tinha lazer, não se preocupar com mais nada, e passou no concurso. Ai, fulano passou no concurso, olha como ela é inteligente. Não, ela teve sorte de ter uma família que pudesse dar isto a ela, esse tempo a ela, respeitar esse tempo também, porque senão era jovenzinha. Tem esses muitos detalhes de grupos, de famílias, de questões socioeconômicas, que influenciam muito sim. Não venha tratar todo mundo como igual não, que não é. Agora, dito isso, porque foi meio improvisado, mas eu descobri que eu sou movido à indignação e à raiva. Então, muitas vezes eu vou dar essas explosões e faz parte do jogo. Como eu me propus a ser um pouco mais autêntico na internet, porque é um mar de hipocrisia e narrativas, que todo mundo só quer ser o melhor e mostrar sua melhor versão e vender. Então, como eu já disse, estou disposto a pagar o preço. E como eu não tenho muito interesse em ser empregado pelo resto da minha vida, então eu posso atacar um pouco esse mainstream das corporações e você tem que trabalhar 50 horas, se esforçar e blá blá blá. Essa conversa para manter você onde você está. Tome cuidado com coaches e empresários. Eles só defendem seu interesse. Então, o primeiro ponto, dado tudo isso, das gerações que não conseguiram ascender, não é só a Z, qualquer uma. Alfa, beta, gama, alienígena, marciana, mercuriana,
qualquer coisa que você imaginar e queira colocar como rótulo, elas provavelmente não cresceram por causa do seu ambiente. Por falta de incentivo, por falta de do desenvolvimento de autoestima, autoimagem, do eu, como deveria ser para, neste mundo caótico, ascender. E não é colocando a culpa nos pais, porque provavelmente eles nem sabem que isso existe, eles não fazem ideia de como funciona a construção de um ser humano pela questão psicológica. Isso é importante e vai refletir em toda a sua vida adulta. E eles ensinaram o que eles aprenderam, a experiência deles, o que souberam. Então tome cuidado quando você for apontar o dedo para os seus pais, para os seus avós, culpabilizá-los. Não é bem assim que funciona. Provavelmente eles ofereceram o melhor que eles tinham, do melhor que eles tinham conhecimento. É só estou colocando os fatos para podermos entender o caminho das pessoas, porque elas chegam onde chegaram. Então essa construção do eu, do self, que dizem, que é essa observação do fenômeno eu, poucas pessoas elas têm essa autoestima muito bem colocada, essa autoimagem positiva, sua identidade bem consolidada. Normalmente são fragilizadas, quebradas, porque muitas vezes são atacadas, desmerecidas, humilhadas, menosprezadas, riem, debocham. Ai, mas o mundo é injusto. Quando você ouvir um idiota falar o mundo é injusto, primeiro, ele quer que você fique onde você está. Vamos colocar dois lados aqui. O mundo é injusto no mundo natural. Pensando na natureza, nos animais, realmente é o mais forte que vai predar o mais fraco, tem uma cadeia, tem questão de biológica do animal para poder sobreviver, de adaptação e tudo. Isso, por essa perspectiva de mundo injusto, ok, irmão, é assim mesmo, é a natureza. Agora vem falar que o nosso mundo social é injusto, é assim, tem que lidar com isso. Não, nós criamos um sistema, uma sociedade de merda. É isso. Querendo que as pessoas fiquem sempre embaixo, porque eu não quero concorrência aqui em cima, não quero competidores. Ah, é um livre mercado, as pessoas são livres. É muita narrativa pra você ficar onde está e justificar o que você passa, porque simplesmente, quando você ficar revoltado, você não se esforçou. Ah, mas me esforcei. Não, mas você não fez direito. Você se esforçou errado. Olha, eu tenho um caminho pra você. Olha, o fulaninho deu certo. Cuidado com essas merdas de narrativa de internet. Cuidado com esses malditos perfis que tudo é só esforço, é só meritocracia e blá 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 e essa merda toda. O mundo é injusto na questão social humana porque nós queremos que seja assim. Não vem falar que é assim, é assim mesmo. Não, é interesse das pessoas. Ponto. E deu no que deu. Além dessa primeira fase da vida, da construção da autoestima, do incentivo, do desenvolvimento, também tem a questão do tempo. Tempo é uma coisa extremamente importante. Por questões socioeconômicas, boa parte das pessoas não tem tempo. Além desse discurso esmagador de corporação, que você tem que se esforçar, você tem que dedicar, você tem que trabalhar 50 horas, você tem que estudar 20 horas. Primeiramente, é humanamente impossível. O seu corpo é biológico, ele não segue regras de corporações de coach. Você segue o tempo do seu corpo. Então você tem limitações físicas em relação a trabalho, a cognição, aprendizado, porque quando você usa a cognição para o trabalho, você gasta ela, você gasta fosfato. E para você aprender, você tem que ter atenção, você também gasta fosfato. Se você dedica 10 horas, 12 horas do seu dia, ainda por você tem que estudar à noite, quando você está exausto, você vai ter um desempenho muito ruim, porque você tem recursos limitados. Então, a questão tempo na vida da pessoa é um problema muito grave. Se a geração Z hoje tem a oportunidade de escolher, seus pais têm um pouco de condições, eles podem se dedicar, ótimo, irmão, aproveita, tá certo. Mas não é porque hoje é feito isso e falado que os outros não queriam, que os outros não fizeram e outros não tentaram. Porque você passar um tempo num trabalho e querer sair porque não tem futuro ali, é uma ofensa. Como você vai largar um trabalho? Você tem um trabalho, você tem que agradecer que você tem um trabalho. Você tem que pegar o seu tempo livre e fazer mais esforço para conseguir algo melhor, correr atrás. É sempre o esforço pelo esforço e você tem que se doar ao máximo, dar sua alma, entregar sua vida para as coisas, porque senão você não fez bem, porque a vida é injusta. Então eu vou repetir várias vezes isso. Não é da geração Z. Muitas outras pessoas quiseram fazer isso, mas nunca puderam fazer. Também tem um detalhe. Não tínhamos internet, não tínhamos acesso, não éramos ouvidos, não tínhamos voz, não era debatido, porque, ai, eles são frescos, ai, a vida é difícil, eu passei pior. Ok, eu sei que meus pais e meus avós também passaram coisas muito piores, mas eu não posso confrontar isso, eu não posso questionar, não posso querer quebrar essa merda. Por que eu não posso? Aí você é esmagado, você é ridicularizado. Riem de você, falam mal pelas suas costas. Como você tem 18, 19 anos e não trabalha, como você não tá no emprego X, como você não tem tal coisa. Veja que sempre repete a mesma coisa. Só que, antes da era da internet, eu falo internet porque ela era muito rudimentar, era muito básica, não tinha redes sociais, era coisas bem básicas, a comunicação era pequena. Então você estava sozinho. No meio dessa selva que criamos, é você por você. Tinha o pensamento, o senso comum e você. E você era massacrado. Essa parte, como eu já disse, de carreira, esquece. Era só como você
Era só focar nas suas 44 horas, se esforçar, demonstrar trabalho, que você vai crescer e estudar por fora. Porque a vida é assim. Então não tem essa de você assim, ah não, vou tirar um tempo, eu vou tentar outros trabalhos, eu vou sair por um certo período de tempo e tentar alguma coisa. Não, você tem que fazer trabalhando. Você não pode fazer isso. É muito luxo fazer isso. Você está errado. Que todo mundo faz assim. Aí tem um detalhe. Não é todo mundo. É pobre, viu? É muito comum. Até pela internet ainda hoje. Você vê a pessoa que é mais bem sucedida em questão de dinheiro. Quando ela pega, sai do seu trabalho tóxico e vai tentar uma coisa nova. Os influencerzinhos. Tentar dedicar a vida dela, tirar um tempo pra ela. É disruptiva. Ela é empoderada. Ele é empoderado. Ele enfrenta o sistema. E a mesma coisa que o maldito pobre tenta fazer. Só que o pobre não pode. E vocês que ficam dando palco pra gente burra, estúpida. Quando é o seu igual, você vai lá. Ai, olha lá fulano, que fraco, saiu do trabalho, não aguentou pressão. Não seja porra do hipócrita. Bom, então já abordei todos os tópicos que eu queria abordar. De forma meio tumultuada, mas era isso mesmo. Porque é um tema sensível, irritante. Porque eu passei muito por isso. E eu já era a geração Z antes dela existir, porque tudo que é dito atribuído à geração D, eu já fiz. Eu sofri o diabo em relação a isso. De querer ascender, de querer trocar de trabalho, de querer uma coisa melhor, de não aceitar como as coisas são, de questionar o modelo como ele é, dessa dedicação exclusiva, de ficar sofrendo. Então eu senti no couro muitos anos. E isso comecei a trabalhar com 14 fucking anos. E o que adiantou? Nada. Só trabalhei, gastei meu tempo na minha vida, uma coisa que não dava futuro. O mais importante é trabalhar. É simples assim. Agora, se você tem todas as consequências desses problemas, você que lide com isso. Ou você é fraco. Então, quando vocês forem apontar o dedo para as gerações passadas também, como a minha, os milênios são frustrados, são traumatizados. Lembre que as pessoas também tentaram muitas coisas, só que elas nunca tiveram voz, nunca tiveram atenção, nunca olharam para elas como deveria ser olhado. E hoje dá um pouco mais de atenção. Apesar de ser muito atacada a geração Z, ela tem espaço, tem pessoas que apoiam elas. Faça você sozinho, você contra todo mundo. Aí eu quero ver você peitar tudo isso. É fácil falar no momento confortável, que as coisas vão para o seu caminho, em sua direção. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas se hoje é difícil com tudo que há, imagina alguns anos, 10, 20, 30, 50 anos atrás. Então não acho que só você passa por problema, que é só você que é penalizado. Então calma lá, João Padawan. Lembre-se, pessoas são pessoas. E fechando nosso vídeo, uma coisa bem ruim é você pensar diferente do que é pensado na época. Porque se você pensar diferente do senso comum, é só sofrimento, é tortura. Você só será recompensado pelo seu sofrimento, admirado e outras coisas, se você obtiver sucesso. E esse sucesso é somente dinheiro no tempo de hoje. Então, se você é um anônimo, se é uma pessoa comum, você é fraco. Mas se você começar a ter um pouco de destaque, de dinheiro e alguns bens materiais e aparecer na internet, você é guerreiro, você é um lutador, você é um vencedor. Mas o outro fulaninho ali, o pobre, é fraco. É um coitado. Um reclamão. Então tome cuidado com 2 pesos e 2 medidas. Cuidem da vossa vida. E não atrapalhe a vida dos outros. Deixe eles fazer o que bem entenderem. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem seu objetivo. Cada um tem seu caminho do autoconhecimento. E autoconhecimento aqui será falado. Então segue esse canal. Curte esse vídeo. E vem conosco para essa trajetória. Que nós vamos começar a falar sim sobre esses assuntos. É que há tanta bobagem na internet que a minha indignação é muito maior. E mais um ponto que eu esqueci. Fazer tudo sozinho é um inferno. Se você vai fazer sozinho, você vai sofrer. E se você só tem essa opção, minhas condolências, meus sentimentos, meus pêsames é você. Mas eu entendo porque eu também é o que eu tenho. Fazer tudo sozinho. Enfrentar tudo sozinho. Quebrar a cara porque não tem um tutor, um mentor, não tem condições. É tudo você por você. Você vai fazer muito mais esforço. Será muito mais difícil, muito mais demorado o seu caminho. Porque você está sozinho. E isso que nós temos hoje, vários GPTs que podem auxiliar você como ferramenta. GPT não é IA. Para melhorar e facilitar seu caminho. Imagina quando você está na época dos livros. Hoje tem internet, tem muito texto, tem muita produção, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então eles entregam muita coisa gratuitamente, como eu faço aqui. Sintetiza conhecimento e entrega. Mas nem sempre foi assim. Você tinha que buscar em papel e coisas em sites e blogs que falavam poucas coisas. Então, prepare-se, jovem padawan, jovem guerreiro. O caminho será muito mais difícil. Não era para ser assim, mas infelizmente não temos o que fazer. Lute por você, invista em você, tente ignorar as outras pessoas,
pessoas que tentam derrubar você, que falam mal de você, porque elas não vão levar você pra frente, são um atraso de vida. Ignore-as. Troque seu círculo de amizade, vá atrás de pessoas por interesse semelhantes a você, que têm o mesmo propósito, para você conseguir tentar avançar um pouco mais rápido e, quem sabe, ter sorte de encontrar pessoas interessantes que possam abrir oportunidades para você. E aqui está meu recado e as minhas questões sobre a geração disruptiva, que não é, e não é desmerecendo eles. Tem que continuar assim, tem que ser falado, tem que ser batido, porque as coisas têm que melhorar e parar com essa hipocrisia corporativa maldita. E temos que seguir em frente e nos libertar dessa porcaria que nós criamos. Cuide de você, porque cuidar de você é um ato revolucionário. Se você está bem, você depende menos de muitas pessoas. E você ser independente é um mal-estar muito grande para essas pessoas. Então, meu querido, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado a você. Continue conosco. Grazie mille.